Olá, meu caro, olá, minha cara, tudo bem? Delegado, delegada, continuando aqui as nossas questões relacionadas à criminologia, né? Estou ali ainda nas teorias do consenso, já vou direto na fonte, né? O que mais cai em prova? Teorias do consenso, teorias do conflito. Tá? O que mais cai em prova? Teorias do consenso, teorias do conflito, escola clássica, escola positiva. Né? Com isso aí você já mata um monte de questão, beleza? Então vamos fazer bastante questões aqui de consenso e conflito, escola clássica, escola positiva e os termos que aparecem, prevenção primária, secundária, terciária, vitimização e por aí vai. Na tela, vamos lá. Algumas questões aqui de etiquetamento. A teoria do etiquetamento é conhecida como teoria do labeling approach, correto? Etiquetamento tem como sinônimo o labeling approach, ok? Nada demais. A teoria do etiquetamento tem como um dos seus expoentes Erving Goffman, tá aí. Correto, Erving Goffman, um dos expoentes aí da teoria do etiquetamento. A teoria do etiquetamento tem como um de seus expoentes Howard Becker, correto, Howard Becker, um dos precursores da teoria do etiquetamento. A teoria do etiquetamento surgiu nos Estados Unidos, correto, a teoria do etiquetamento surgiu nos Estados Unidos. Deixa eu ver se eu coloquei texto aqui sobre etiquetamento. Se eu já coloquei, já foi. Etiquetamento surgiu, sim, nos Estados Unidos. Então, algumas afirmativas simples, né? Labeling Approach, Erving Goffman, Howard Becker, e que surgiu nos Estados Unidos. Ok? Próxima questão. Considerável parcela de doutrinadores compreende a política criminal como o conjunto de princípios e atividades que tem por fim reagir contra o fenômeno delitivo através do sistema penal, determinando os meios mais adequados para o controle da criminalidade. Opa, meios para controle da criminalidade. A partir dessa afirmativa, né, afirmação, julgue o item a seguir. Eu vou aproveitar aqui essa questão, vou colocar aqui assertiva, vou aproveitar aqui e vou colocar aqui para você de diferenciação entre direito penal versus criminologia versus política criminal. Lembra que te falei do meu resumo de criminologia? Esse aqui é o primeiro ponto, né? Diferenciar criminologia, política criminal e direito penal. Direito penal é a ciência normativa, aquele que traz normas relacionadas à prática desviante, à conduta desviante. Então, praticou um crime? Como que eu sei que você praticou o crime? Eu preciso de uma norma penal para isso. Uma norma penal que cria o crime e impõe uma sanção a você. Para a imposição da sanção, bem é sabido que eu preciso do processo penal. Tudo bem? Então, o direito penal é normativo, é o dever ser. Enquanto que a criminologia é a ciência que estuda o crime na sua gênese. Não é ciência normativa, e sim o estudo do próprio crime, do criminoso, da política criminal, na verdade, como que o crime vai ser, como que é possível, dados estatísticos de como eu posso controlar o crime, controlar a criminalidade. Perceba que quando o Estado, ele olha para a criminologia é a ciência, dados estatísticos e tudo mais, e fala assim, olha, eu posso pegar esse argumento aqui, eu posso pegar aquele argumento, e posso aplicar eles. Vamos aplicar aqui. A aplicação desta fonte, a aplicação desses institutos, desses ensinamentos, para combater a criminalidade é a política criminal. Então o que é a política criminal? É como que o Estado reage diante do crime. Criando crimes através do direito penal, se utilizando da criminologia como fonte. Aí temos a política criminal. Então na tela, quando a questão fala assim, olha, determinando os meios mais adequados para o controle da criminalidade. Isso aqui é justamente a política criminal. A utilização pelos Estados dos meios para o controle da criminalidade. Ok?
O direito penal é o normativo, é a norma penal, né? A criminologia é a ciência que estuda a gênese do crime, o criminoso, a vítima, o controle social. A política criminal é como o Estado se manifesta perante o crime, seja controlando, seja não controlando, seja criando crimes através do direito penal. Aí temos a política criminal. Então você já aprendeu a diferença de direito penal, criminologia e política criminal. Os movimentos sociais conhecidos por tolerância zero, nova defesa social ou nova ordem social e despenalização das contravenções são considerados instrumentos de endurecimento do Estado no combate ao crescimento da criminalidade. Só uma questãozinha malandra, maldosa. Uma questãozinha maldosa, mas que não é difícil. Tá? A questãozinha que não é difícil. Ela te dá um peguinho aqui, que é a tolerância zero. Então eu vou falar um pouco sobre a tolerância zero. Tolerância zero vem de política criminal. Então são formas aqui de política criminal. A questão estaria certa, vou até já dar o gabarito aqui, o gabarito errado. A questão estaria certa se estivéssemos somente tolerância zero. Então a tolerância zero, movimentos de lei, também chamado movimentos de lei e ordem, que tem como fundamento a teoria das janelas quebradas, depois eu falo da teoria dos testículos despedaçados, calme-se, fique tranquilo. Ela tem como fundamento ali a teoria das janelas quebradas, realmente apregoa o endurecimento do direito penal. Mas a nova defesa social, não. A despenalização de contravenções, não. A nova defesa social tinha sua corrente abolicionista. Falarei de Mark Ensel sobre a nova defesa social. Tinha lá sua corrente filipogramática, tinha sua corrente abolicionista e sua corrente minimalista. Abolicionista, abolir o direito penal. Acaba com o direito penal. O direito penal não serve para nada. Minimalista, direito penal tem que ser diminuído ao máximo, deixando ele ser presente somente nos bens jurídicos mais relevantes. Então, quando se fala em nova defesa social e despenalização das contravenções penais, eu não estou dizendo em endurecimento do Estado, e sim abrandamento do Estado. O Estado está abrandando um pouco mais, deixando um pouco mais ali, a Deus dará. Tolerância zero é endurecimento. A tolerância zero está correto. Agora, nova defesa social e despenalização de contravenções, não. Tudo bem? Não é endurecimento. Por mais que você não soubesse aqui, professor, eu fui fazer a questão, não sabia nada de criminologia, dava para acertar. Porque quando a questão fala despenalizar a contravenção, isso é endurecer? Não. Não é. Endurecer cria crime. É penalizar mais ainda. Tudo bem? Mesmo que você não conhecesse a nova defesa social ou nova ordem social, que é uma escola intermediária. Tudo bem? Na tela. Surgida aí na Segunda Guerra Mundial. A nova defesa social surgiu na Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez aí, ó, mais uma vez aquela nossa estrutura. E perceba o seguinte, ó, perceba. Todo o processo de aprendizagem é único. É único. Tudo aquilo que você lê, jamais você lerá novamente da mesma forma. Toda vez que você ler algo, quando você for ler de novo, jamais será a mesma coisa. Porque se você leu a primeira vez, você já aprendeu uma coisa nova. E quando vai ler de novo, já lê com outros olhos. Então faça o seguinte, eu vou colocar a estrutura das escolas de novo, mas a leitura será outra. Tá? A leitura será outra, na tela. Agora com outra leitura. Escolas penais. Você já aprendeu escola clássica, escola positiva. Você já aprendeu o que na escola positiva? Já veio na sua mente LFG, Lombroso, Ferri e Garófalo. Aprenda também que Enrico Ferri e Rafael Garófalo eram discípulos de Lombroso. Lombroso é o pai da criminologia. É conhecido como o pai. Tá? Lombroso é conhecido como o pai porque foi ele que inaugurou, se bem que tivemos ali um pouco antes dele, alguns movimentos de estatística criminal, de Quetelet, mas ele é conhecido como uma pessoa que inaugurou a fase científica da criminologia. Foi Lombroso. As filhas, apesar de, na época, né, o nome de mulher não aparecia muito, mas as filhas deles, Gina e Paola, deram continuidade à sua obra.
O nome de seu livro mais importante era O Homem Delinquente, ou L'Uomo Delinquente, L'Uomo Delinquente do italiano. Tivemos 5 obras de L'Uomo Delinquente, né? 5 volumes. Se bem que, apesar dos 5 volumes, o que ficou mais conhecido em seu nome, e que é rechaçado hoje de forma peremptória, é que ele entendia que o homem era determinado, em uma das suas primeiras obras, tá? Depois ele colocou outros fatores psicológicos, fatores sociais, que foi até as correntes adotadas por Ferrer e Garofalo. Mas o que ficou mais forte em seu nome, de Lombroso, é que o ser humano, ele tinha o gene criminoso. Ele estudava a antropologia. Então, o ser humano, daria para saber que o homem era criminoso a partir de características físicas. Olha a antropologia. Antropologia é estudo do homem, né? Então, para você ter uma ideia, Lombroso, o pai da criminologia, ele andou em diversas penitenciárias na Itália medindo os criminosos. Então ele media aqui o espaço do maxilar, ele media o tamanho do crânio. Então ele criou um padrão, falou, olha, o criminoso vai ter o crânio de tanto a tanto, o criminoso vai ter aqui o maxilar mais avançado, o nariz de Tobinha, ou o nariz afinado. Isso falava Lombroso. César Lombroso, pai da criminologia. Tudo bem? O termo criminologia, ele ganhou expressão mundial com Rafael e Garofalo. Foi Garofalo, com seu livro A Criminologia, não foi a primeira pessoa a cunhar a expressão. Tá? Não foi a primeira pessoa a cunhar a expressão. Mas a abrangência mundial foi de Garofalo. Tudo bem? Apesar de o pai da criminologia ser considerado Lombroso, e Lombroso era o mestre de Garofalo. A Ferrer e Garofalo eram discípulos de Lombroso. Agora, só uma fofoquinha, né? Porque na fofoca você lembra, né? Só estou tentando lembrar o nome de qual das duas. Gina e Paola. Salvo engano, a Gina casou com Ferrer, né? Um dos discípulos casou com a filha de Lombroso, porque também continua escrevendo o livro, né? Só que nos nomes, né? Na época, infelizmente, os nomes masculinos tinham mais expressão dentro de criminologia. Dificilmente você vai ver um nome feminino. Tudo bem? Dificilmente. Na tela, vamos lá. Olha como que a releitura das escolas já é outro processo. Escolas intermediárias, falarei do programa de Marburgo, da Terzo Escola, Escola da Nova Ordem Social ou Nova Defesa Social, é uma escola posterior intermediária com surgimento nos Estados Unidos, Mark Ensel. Uns pregavam o abolicionismo do direito penal, outros pregavam o minimalismo do direito penal. E as escolas macrosociológicas, teorias do consenso e teorias do conflito. Escolas de Chicago, depois eu vou falar dos autores da Escola de Chicago. A Escola de Chicago surgiu, engraçado que a Universidade de Chicago é uma universidade que é responsável pela criação de diversas teorias, seja na economia, na criminologia, uma universidade muito respeitada dentro dos Estados Unidos. Uma universidade que foi criada lá com dinheiro, né? Quem deu dinheiro para criar a universidade foi da família Rutherford. Teoria da anomia. Quais são os autores da teoria da anomia? Emile Durkheim, Robert Merton. Teoria da associação diferencial. Autores da teoria da associação diferencial. Edwin Sutherland, Gabriel Tarde. Qual é o termo relacionado à teoria da associação diferencial? White Collar Crimes. Teoria da subcultura delinquente. Qual é o livro de maior expressão da teoria da subcultura delinquente? Delinquent Boys. Tá? Delinquent Boys. Wolfgang, autores, Wolfgang e Ferracut. Tá? Wolfgang e Ferracut. Teoria do labeling approach, ou etiquetamento, ou rotulação social, ou interacionismo simbólico. Erving Goffman e Howard Becker. Tá? Erving Goffman e Howard Becker. Só faltou ali falar do Shaw e McKay. Falar do Shaw e McKay da Escola de Chicago. São os nomes mais interessantes.
Já falei de filipogramática, Mark Ensel. Vamos lá. Depois eu falo da escola clássica. Então, só de pegar essa estrutura aqui, com alguns nomes, já um monte de questão você vai estar acertando. Trouxe aqui, Escola da Nova Ordem Social. Filipogramática defendia o abolicionismo do direito penal. Está na Escola da Nova Ordem Social, Filipogramática defendia o abolicionismo. Mark Ensel, algumas fontes utilizam Ensel, tá? Até coloquei aqui. Mark Ensel pregava o minimalismo do direito penal. Então, duas correntes dentro da Escola da Nova Ordem Social. Filipogramática, um dos precursores, tá? Mark Ensel veio depois. Abolicionismo. Mark Ensel, minimalismo. Escola fundada aqui com a Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Na tela. Salvo engano, eu vi uma questãozinha. Olha, maldade, né? Maldade. A questãozinha diz o seguinte: a Escola da Nova Ordem Social, Filipogramática, Mark Ensel, fundada na Primeira Guerra Mundial, tudo mais, papapá, certo. Certo ou errado? Errado. Não é a Primeira, é a Segunda Guerra. Só isso. Só isso estava errado. Só isso estava errado. Então, para você ter uma ideia, a Escola da Nova Ordem Social, só para você fazer uma ligação, ela tem mais ou menos ali a mesma ideia de criação da ONU. Que a ONU não veio com a Segunda Guerra Mundial. Eu sei que tinha a Liga das Nações anteriores, né? A famosa Liga das Nações, mas a ideia atual de ONU hoje veio da Segunda Guerra Mundial. A mesma ideia, no mesmo sentido aí, a Escola da Nova Ordem Social. Tudo bem? Filipogramática, abolicionismo do direito penal, Mark Ensel, minimalismo do direito penal. Ideias que alguns autores adotam até hoje. Alguns autores continuam com essas ideias. Tudo bem? Na tela. Não estou dizendo que está certo ou que está errado. Teoria, agora falei da Nova Ordem Social, agora eu vou falar das janelas quebradas. Movimentos de lei e ordem. Primeiro eu falo da teoria das janelas quebradas e depois eu falo da consequência. The Broken Window Theory. Teoria das janelas quebradas. Você tem que saber. Você tem que saber o que é a teoria das janelas quebradas. Primeiro eu vou te falar aqui qual é o significado da teoria, depois eu falo o fundamento. A teoria das janelas quebradas, ela tem, o significado dela é o seguinte: olha, onde tem bagunça tem crime. Então, em regiões que eu tenho ali em que a sociedade está desorganizada, olha a palavra-chave, desorganização social. Então, em lugares em que eu tenho desorganização social, eu terei crime. O crime aparecerá com mais frequência. Então, o crime aparecerá com mais frequência. Então, qual foi o fundamento então, da teoria? O fundamento foi o seguinte: pegaram dois carros e colocaram em duas regiões lá em Nova York, Estados Unidos. Um carro numa região mais rica, um carro numa região mais pobre. Salvo engano, o carro da região pobre ficou no Bronx. Eu não sou dos Estados Unidos, mas a gente dá uma palhinha de vez em quando. O carro da região rica, salvo engano, ficou no Palo Alto. Então, um carro na região rica, um carro na região pobre. O que aconteceu? O carro na região pobre, ele foi despedaçado no mesmo dia. Quebraram o carro todo, tiraram o calota, tiraram o pneu e o carro foi desmontando. O carro que estava na região rica, passou-se uma semana, ele estava lá, bonitinho, ninguém mexeu. Boa, né? Aí o cara que estava fazendo a experiência fez o seguinte: foi lá no carro que estava inteirinho, foi lá e quebrou uma janela. Falei, vou quebrar uma janela. Quebrou uma janelinha. Quando ele quebrou a janela, o processo que tinha ocorrido no carro da região pobre aconteceu da mesma forma no carro da região rica. Ou seja, em um dia, o carro foi despedaçado. Em um dia, retiraram tudo. E aí foi desenvolvida a teoria das janelas quebradas. Foi o seguinte, olha só. O carro que estava na região pobre, ele já estava numa situação de desorganização social. Então, como ele já estava num ambiente de desorganização, qual o entendimento da população? Aquilo não tem dono não, o carro está perdido aqui, então não tem dono, vou pegar. Agora, o carro que estava na região rica, ele não estava num local de desorganização social. Por isso que ele não foi despedaçado. Mas quando a janela foi quebrada, aí criou essa desorganização, dizendo, olha, se o carro está com a janela quebrada, ele está abandonado. Não tem dono, vamos pegar. Mesmo que em região rica.
Quando eu quebrei a janela, eu demonstrei que ele estava em um desorganizado. Então, a desorganização cria o crime. Isso é a teoria das janelas quebradas. Essa teoria das janelas quebradas, ela fundamentou um movimento na década de 90 chamado Movimento de Lei e Ordem, ou Movimento da Tolerância Zero, que foi implantado pelo prefeito de Nova York, salvo engano em 94, Rudolph Giuliani. Ele chegou na cidade de Nova York, assumiu a cidade, e a cidade estava um caos. A cidade estava um caos. Criminalidade altíssima. Criminalidade muito alta. Aí ele pensou, não, vou aplicar aqui a teoria do movimento de lei e ordem com fundamento na teoria das janelas quebradas. Perceba que a teoria das janelas quebradas, ela tem um fundamento mais antigo. Teoria ecológica, né, que a organização da sociedade cria o crime. A teoria ecológica. E aí, o Rudolph Giuliani primeiro fez um teste no metrô de Nova York. Falou assim, não, vou fazer o seguinte, o metrô aqui está abandonado, tudo sujo, pichado, um monte de gente de rua morando, vou limpar tudo. Deixar tudo bonitinho. Para ver se o crime diminui. Aí deixou tudo, pintou, deixou bonitinho, tirou o pessoal, tudo limpinho, tudo bonitinho. Aí o crime deu uma diminuída. Mas aí vinha a teoria das janelas quebradas. Quebrou uma janelinha, o crime volta. Aí ele pensou, não, então vamos fazer o seguinte, a janela não pode ser quebrada. E aí vem o fundamento da tolerância zero. Daí que surge a tolerância zero. A janela não pode ser quebrada. Ou seja, aquelas condutas menores, as condutas pequenas, eu não posso tolerar. Porque se eu tolero a conduta pequena, eu quebro a janela e o crime acontece. Então, ele criou multas, ele criou penalizações para as pessoas que pegavam papel e jogavam no chão. Tolerância zero. Tolerância zero. Jogou o papel no chão? Multa, prende. Então, se deixar ali um pouquinho, se eu quebrar uma janela, o crime volta. Daí que surgiu a tolerância zero. Tá? A tolerância zero. E, feliz ou infelizmente, nos primeiros anos, deu muito certo. Tá? Lá em Nova York deu muito certo nos primeiros anos. Nos primeiros anos a criminalidade ela caiu e muito, muito mesmo. Daí surgiu uma outra teoria. Que é a teoria, desculpe-me o termo, mas é o nome dela. Tá? Desculpe-me o termo, mas é o nome da teoria. Teoria dos testículos despedaçados. Vou tentar fazer uma analogia aqui. Pode rir de mim, pode rir. Mas a teoria dos testículos despedaçados ela tem o seguinte fundamento. Se você pegar o testículo e apertar, o que acontece? Ele vai para o lado. Se apertar, ele vai para o lado. Ele apertou, ele cria ali um lugar para ir. Isso é a teoria dos testículos despedaçados, que surge da teoria das janelas quebradas. Então, se eu aperto tolerância zero em Nova York, o que acontece com o crime? Ele vai para a cidade do lado. Então, o criminoso ele foge. Essa teoria dos testículos despedaçados, ela aconteceu, mais ou menos, na prática, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, né, o governador do Rio de Janeiro, o Estado, eles tiveram a seguinte ideia, vamos ocupar os crimes, vamos ocupar ali o Alemão, vamos ocupar aqui as favelas, o PP e tudo mais, ocupação com a mídia em cima. Você vai se lembrar que na ocupação do Alemão tinha lá o pessoal correndo por trás, e aí um cara levou um tiro, e aí o outro veio arrastando. Essa cena ficou famosa no Brasil inteiro. É consabido, estatisticamente, que a criminalidade... Eu sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Sou de Nova Iguaçu. A criminalidade, ela aumentou onde? Na Baixada Fluminense. Porque apertou no Rio, o pessoal foi para onde? Foi para a Baixada. A criminalidade, ela espalhou. Isso é teoria dos testículos despedaçados. A teoria dos testículos despedaçados. Tá? Não está no material, não. Não está na tela, não. Tá? Só trouxe aqui a Broken Window Theory. Na tela, vamos lá. O texto aí. O texto relacionado à teoria das janelas quebradas. A teoria das janelas quebradas teve início com os autores James Wilson e George Kelly. Eu já vi em prova o George Kelly, que entendia o seguinte, a desordem traz a criminalidade. Tá? A desordem traz a criminalidade. Através dos estudos de Wilson e Kelly, a Universidade de Stanford, Estados Unidos, realizou uma experiência interessante. Colocaram 2 carros idênticos, um no Bronx, zona pobre e conflituosa de Nova York, e outro no Palo Alto, bairro de classe alta. Com isso, tinha-se 2 carros idênticos abandonados, em regiões totalmente diferentes. Um no bairro pobre, Bronx,
e conflituoso, e outro no bairro rico e tranquilo, Palo Alto. Ok? Essa foi a ideia aqui realizada pela faculdade de Stanford, Universidade de Stanford. E aí eu já te expliquei o que se sucedeu ali com a... Não está todo o texto aqui, só coloquei uma parte, mas já expliquei o que aconteceu, né? O carro lá do bairro pobre despedaçou no primeiro dia, o carro do Palo Alto, do bairro rico, e uma semana ele não se despedaçou, quebrou a primeira janela e se despedaçou. A desordem traz a criminalidade. Trouxe aqui um texto também relacionado à tolerância zero, movimentos de lei e ordem. Em 94, a teoria também foi utilizada pelo prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, em sua cidade, Nova York. Até hoje, prefeito da cidade, não do estado de Nova York. Tem um estado e tem a cidade, que nem São Paulo, né? Tem o estado e a capital. O Rudolph Giuliani, grande palestrante pelo mundo, tá? Ele palestra no mundo inteiro, ok? Na tela. Rudolph Giuliani em sua cidade. Ele aplicou a denominada política de tolerância zero, movimentos de lei e ordem. Com isso, eram penalizadas pequenas condutas, fazendo com que a criminalidade diminuísse sensivelmente. Seria como consertar as janelas quebradas para que os crimes maiores não ocorram. Para que os crimes maiores não ocorram. Essa é a ideia da tolerância zero, que tem como fundamento a teoria das janelas quebradas. Tá? Tem como fundamento a teoria das janelas quebradas. Então, agora a questão, acho que a questãozinha aqui anterior, fica muito mais fácil, né? Tá aqui, ó. Os movimentos sociais conhecidos como tolerância zero, nova defesa social e despenalização das contravenções são considerados instrumentos de endurecimento do Estado. Errado, né? A tolerância zero. Agora a questão fica outra. Fica moleza, né? A questão caiu para juiz TJ Pará. A questão fica fácil. Tolerância zero, endurecimento, correto. Agora, nova defesa social, não. Nova defesa social, Filippo Grammatica e Mark Anson, é abrandamento do direito penal. Tá? É abrandamento do Estado no movimento contra a criminalidade. Ok? Vamos adiante, vamos lá. Agora sim, podemos avançar com tranquilidade. Com tranquilidade. Então perceba que eu passei esse esquema aqui e eu disse, olha, 50%, 60% é questão de prova. Por exemplo, não está aí nesse esquema tolerância zero, movimentos de lei e ordem, janelas quebradas, algumas teorias criminológicas não estão aqui. Tá? Algumas teorias aí não estão aqui. Aqui estão as escolas, tá? Aqui estão as escolas. Vamos adiante, então. Show de bola. Isso aqui eu não poderia deixar passar em branco de jeito nenhum. O movimento tolerância zero parte da ideia de que o Estado não deve negligenciar fatos criminosos, por mais insignificantes que sejam, já que esses fatos contêm em si uma fonte de irradiação da criminalidade. Exatamente. Então, os fatos pequenos, eles fundamentam os grandes, eles irradiam para os grandes. Lembro-me quando tomei posse em 2014 como delegado de polícia do Mato Grosso do Sul, uma cidade pequena. Falei, cara, vou aplicar aqui tolerância zero. Não da forma como que foi aplicado no Estado, claro, né? Não da forma como foi aplicado, não da forma como foi aplicado lá por Rudolph Giuliani. Mas qual que era a minha ideia? E isso deu muito certo. Cheguei na cidade e eu percebi que os furtos pequenos não eram investigados. E furto estava solta. Normalmente era tudo arquivado. Furto pequeno não dava em nada. E aí tinha um roubo ou outro, o homicídio era raro, mas aí pegava. Roubo, homicídio pegava. Mas os furtos estavam à solta. Por quê? Porque não era investigado pequenininho. Comecei a bater forte onde? No furto. Falei, cara, vou bater forte no furto. Que aí roubo não vai ter. Se você está tirando furto, você está punindo o furto, roubo não tem. Comecei a bater forte no furto. Consegui resolver tudo? Claro que não. Mas uma boa parte dos furtos, eu consegui desvendar, consegui prender. Tinha um grande furtador da região que quando eu prendi ele, o cara furtava pra caramba. E furtava à noite, entrava em casa, mas era só furto. Quando eu prendi ele, foi prisão preventiva, né? Pedi autorização pro juiz, aí o juiz deu prisão preventiva para ele. Como é que eu consegui a prisão preventiva? Eu coloquei furto qualificado nos casos, coloquei ele como autor, intimei ele não foi para a delegacia. Aí eu pedi a prisão preventiva dizendo que ele estava se imiscuir da aplicação da lei penal. E aí consegui a preventiva dele. Quando eu prendi, várias pessoas na cidade vieram me dar os parabéns. Doutor, chamavam-me de doutor. Doutor, esse cara furta aqui desde pequeno.
tinha lá 20 e poucos anos, mas 10 anos furtando. Sempre furtou aqui na cidade, nunca ninguém prendeu esse cara, nunca ninguém fez nada. Até o pai passava a mão na cabeça. Primeira pessoa que eu vejo que consegue chegar aqui e botar esse cara... tem que pegar os furtadores pequenos. Tem que pegar, tem que ir atrás. Que aí você diminui no crime pequeno, o crime grande automaticamente ele vai caindo. O crime grande automaticamente vai caindo. Tudo bem? Tranquilo? Na tela então, vamos lá. Show de bola. Próxima questão comigo aqui. Próxima questão você verá no próximo bloco. Tchau, tchau.